Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria que nós damos sequência aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Hoje estudaremos lição 9, Resistindo à Tentação no Caminho. Lição extra, lição de reforço, Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. Veja o que diz a nossa lição: a tentação e a sua esfera humana. Mais uma vez, a tentação e a sua esfera humana, tópico 1. No tópico 2, o Senhor Jesus e a tentação. Finalizando, resistindo à tentação. Continuando o nosso assunto da aula, do nosso primeiro vídeo, vamos dar sequência. Nós estamos estudando sobre o texto bíblico de Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. Nossa lição, ela traz o texto em classe. E nós paramos exatamente na parte que fala da tentação quando Jesus foi tentado no pináculo do templo. E nós vamos ver a diferença entre ser tentado por Satanás e ser tentado por um colega. Então veja, Satanás ele vem, e quando ele não vem, ele manda alguém. É interessante, ou ele vai estar pessoalmente, ou ele vai estar na presença, ou em alguém, ok? Então ele vem, e se não houver um discernimento para entender como vencer e triunfar a tentação, e fazer Satanás sair e nós ficar, a gente perderemos a batalha, porque nós não saberemos utilizar as armas da milícia de Deus contra as fortalezas de Satanás. Então ele vem, às vezes, através de um colega. E se não houver o discernimento, o que é que vai acontecer? Esse colega possesso, que nos levou a um alto, ele vai nos empurrar. Antes dele nos empurrar, presta atenção, ele nos levou a um alto do monte ou do pináculo do templo. Isso aconteceu com Jesus, e Jesus venceu a tentação tanto do deserto, como ele também vence a tentação lá na sinagoga. No deserto ele vence com o dito estar. Na sinagoga ele já vence diferente. Porque não se trata de vencer pessoalmente a Satanás, mas de vencer alguém em carne, usado por Satanás. Vocês vão ver como foi a forma que Jesus venceu lá na sinagoga. Vamos lá. Os que estão sendo usados na carne por Satanás, eles nunca vão dizer, pula daí de cima para baixo. Nunca vão dizer. Eles simplesmente vão empurrar. Você não terá o livre-arbítrio de escolher entre se pular ou não pular. Então é mais difícil lutar contra um irmão aparentemente na fé. Então, os que são loucos por fama, que gostam do alto, que gostam de ser águia, que gostam de voar alto, sonhar muito, andar pelo mundo inteiro, esses vão cair nos ardis de Satanás. Por quê? Porque esses são loucos por fama. Esses gostam da televisão, do rádio, esses gostam de ser proclamados, de ser anunciado. Não sabem eles que o sucesso de um homem não está no alto pináculo, não está no alto monte. O sucesso de um homem está na sua mulher. A mulher é 50% do ministério do homem. Então a gente percebe que quando Deus fez o homem, Deus tirou do lado da costela e fez a mulher. E colocou do lado, sendo ela uma companheira. Aí a Bíblia diz o seguinte: mulher virtuosa, quem achará? Então não é fácil, tem que achar. Mas não são poucas que estão por aí que se dizem mulheres de Deus e também até mesmo pastoras.
mas gostam de se exibir, de entrar na fofoca. Muitas delas são ciumentas, sem ética, sem pudor, barraqueira. E se ela for uma mistura apimentada da mulher de Ló com a mulher de Jó, com a mulher chamada Jezabel, numa versão só, nunca ele se levantará. Entendeu aí? Como foi a caída de Adão? Como foi a caída de Sansão? Como foi a caída de Salomão? Agora misturando, fazendo exatamente ali uma versão só, não tem como. Versículo 10, versículo 11 de Lucas. Quando eu falo em Mateus, nós estamos estudando Lucas, porque também está em Mateus, capítulo 4. Mas o capítulo, melhor, o evangelista Lucas, ele é mais profundo no assunto, é por isso que a gente cita o livro de Lucas, ok? Então, Lucas capítulo 4, ok? Enquanto a nossa lição, ela vai tratar de Mateus capítulo 4. Então, nós estamos tratando também da mesma questão que se repete em Lucas capítulo 4. Versículo 10, versículo 11. Porque está escrito: mandará aos seus anjos que te guardem e que o sustentem nas suas mãos. Então, Satanás está tentando a Jesus, levando a ele ao suicídio. Isto citando o texto. Então Jesus, aparentemente, muitos dizem, como Satanás pensava, ele não tem saída. Porque muitos caem nas armadilhas de Satanás. E ele pensava que Jesus ia cair nessa. Ele pensava que Jesus não sairia dessa. Então a luta continua, isto é, escrito contra o escrito. Jesus utiliza o escrito dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. Então nós temos uma luta do escrito contra o escrito. Isto é um ringue espiritual, aonde Jesus sairá vitorioso, porque utilizará o dito. Louvado seja Deus. A luta continua. Versículo de número 12. Jesus respondendo disse-lhe: dito está. Jesus saiu do nível do escrito. Seria muito bom se as pessoas, quando conhecessem as escrituras, já resolvessem o problema. Então não é simplesmente conhecer as escrituras, mas conhecer o Deus das escrituras. Porque muitos têm a Bíblia aberta no Salmo 91, mas não tem sucesso espiritual, não tem vida eterna. A palavra tem que ser guardada no coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, todos no nível do escrito, eles vão pregar, eles vão ensinar, mas tem que haver diferença entre o que sabe e o que é. Então, veja na prática o que acontece quando alguém utiliza o dito está. Por exemplo, num debate, quando alguém utiliza um versículo, ele conhece o nível do escrito. Até mesmo nós conhecemos também o nível do escrito. Ele cita um texto, você cita um texto. Ele cita um texto, você cita o texto. Sempre um vai estar do lado oposto, tentando pelo texto a levar você a cair. Ok? Então veja o nível que uns estão e outros estão. Há diferença porque uns têm conhecimento profético. Uns estão cheios do Espírito Santo. Essa é a diferença quando alguém é tentado e cita um texto cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então, aquele que não tem o Espírito Santo tem só o escrito. As seitas, os que pregam heresias, os falsos profetas, eles só têm o texto. Eles não têm o Espírito Santo. Por isso que o nível da tentação que eles utilizam
é só do escrito, igual a Satanás. Então, qual é o nosso nível? Só do escrito? Nós não temos o Espírito Santo, que é o espírito da letra, do escrito? Amém? A Bíblia diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. Então Satanás utilizava a letra para matar Jesus. Não é assim que a Bíblia diz que a letra mata? Então ele utilizou-se das letras do escrito para matar Jesus. Mas o espírito vivifica. Qual é o nosso nível? Do dito ou do escrito? Assim será a nossa mensagem quando estivermos pregando no púlpito, onde estivermos. Qual é o nível da nossa mensagem? Será que estará somente no nível do escrito? Ou deixaremos nós ser usados pelo Espírito Santo para que haja um dito no meio do escrito? Glória a Deus. Amém? Muitos têm a Bíblia aberta, mas você precisa entender que Jesus era o próprio texto. João capítulo 1, versículo 1. E o verbo era Deus. Então Jesus era o próprio texto, era o encarnado, o texto visível, audível, palpável. O Deus em carne e audível. Enquanto muitos têm somente a Bíblia, você tem o texto, você tem Jesus, você tem o Espírito Santo. Tem o discernimento espiritual de quem? Aquele que só tem o texto, ele não discerne bem as coisas de Deus. Por isso que ele utiliza o texto para tentação, porque ele não tem o Espírito Santo. Ele gosta da confusão. Ele gosta verdadeiramente de utilizar o texto para tentá-lo. No púlpito da sua mensagem, você precisa do nível do escrito. Precisamos pregar a Bíblia. Mas o nível do escrito precisa do poder de Deus. Paulo diz que quando pregou, não pregou somente por palavras, mas em demonstração de poder. Aleluia. Qualquer pessoa pode pregar igual quando só tem o nível do escrito. Papa, bispo da Igreja Católica, padre, todos pregam igual utilizando o texto. Todas as igrejas pregam o texto e todos são iguais. Até mesmo Satanás prega o texto. Ele pregou para Jesus, utilizando o texto. A diferença é que Jesus era o próprio texto, cheio do Espírito Santo. E ele não resistiu quando Jesus falou, cheio do Espírito Santo, no dito está. Então o diabo conhecia também a fonte do escrito. Então ele tomou lá do livro de Deuteronômio para combater o escrito, cheio do poder de Deus, que estava na boca de Jesus. Jesus estava no escrito, mas também estava no poder do Espírito, isto é, na palavra profética. Amém? Jesus não somente sabia o texto, ele era o texto. João 1:1. Qual a diferença entre saber o texto e ser o texto? Porque muitos sabem o texto e não resolve nada. Somente deixando que o texto seja você. Como assim? Depois da tentação do deserto, quando Jesus foi para a sinagoga, ele recebeu o livro da mão do ministro e leu o livro do profeta Isaías que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar, para pregar, para curar. Então Jesus era o próprio texto de Isaías. As pessoas tiveram a oportunidade de crer em Jesus, de se arrepender dos seus pecados, porque estava o texto ali, visível, audível, em carne. E o verbo se fez carne. João 1:14. Quando Jesus pegou o livro que lhe deram na sinagoga, era o livro do profeta Isaías. E exatamente ele achou o texto dele.
O escrito era o próprio Jesus. Exatamente o texto dele, que dizia que o Espírito de Deus estava sobre ele. As pessoas que ouviram, que oportunidade tiveram de crer em Jesus? Jesus era o próprio texto de Isaías. As pessoas tinham que entender, mas eles não entenderam, porque a sinagoga era um covil de espírito maligno. Pode perceber, na continuação do texto, uma pessoa possessa que estava ali na sinagoga. Jesus era o texto. Satanás não vai sair da mensagem que é ouvida se for somente o texto. Lembre-se disso. Ele não sairá quando se prega somente o texto. Quando, se você não vive o texto, não é o texto, não tem o dito, mas somente no nível do escrito, Satanás vai estar sentado ali, só fofocando com alguém a respeito de você. Versículo 8, está escrito, vai-te Satanás. Aí, a gente espera que Satanás vá embora, porque Jesus disse, vai-te embora Satanás. E o verso diz que o diabo não foi embora, continua a tentação. A pergunta é, o diabo foi embora quando Jesus perguntou, melhor, quando Jesus autorizou, vai-te Satanás, porque está escrito? E ele não foi, porque continuou ele lá tentando Jesus. Isto é, foi para a terceira tentação. Quando Jesus disse, vai-te Satanás, isso foi na segunda tentação. Então o escrito não expulsa Satanás, porque senão já tinha ido. Entendeu? Então, o diabo vai acabar toda a tentação quando Jesus vai dizer, dito está. Isso é importante porque é diferente do escrito. Se for só para o escrito, o diabo vai acabar com você. Mas você tem que ter o Espírito Santo, o Espírito da Bíblia, da letra. Você tem que ter o Espírito do Senhor. Este verdadeiramente estando em você, as palavras fluem e é o dito do Senhor. Jesus mandou o diabo embora e ele não foi. Então o escrito não expulsou a Satanás. Assim é quem discute com você. Nunca sairá espírito maligno daquela pessoa só debatendo. Ele não vai se curvar. Ele estará sempre no escrito. E o demônio tomando posse da sua mente. Porque ele não tem o Espírito Santo. Você entende isso? Então ele vai utilizar o texto para o mal. Para tentar. Assim, da mesma forma, o próprio Satanás citava o texto para matar Jesus. Isso é terrível. Temos que saber qual é o espírito da sinagoga. E precisamos destruí-los com as armas da milícia de Deus. Temos que ter o discernimento de espíritos, de sabedoria de Deus, para discernir qual é o espírito que está no ambiente. Lucas capítulo 4, versículo 12. Aí, versículo 13. O 12 e o 13. E acabando o diabo toda a tentação, o que é que acaba a tentação? O dito. Lembre-se disso. Quando for tentado, cita um texto cheio do Espírito Santo. Este é o dito de Deus. Quando você cita o texto cheio do Espírito Santo. Entendeu? Porque sai do nível do escrito. Porque agora é o dito. Isto é, quem está falando por você, quem está te inspirando, quem está em você, é o Espírito do Senhor. Então o diabo não sai porque é você. Ele sai porque é a autoridade que está em você. O Espírito de Deus que está em você, ele respeita. E ele sai e acaba a sua tentação. Porque ele só está quando você utiliza o texto e está apenas na sua mente e não está no seu coração. E ele está sempre ali, pertinho de alguém que não tem o Espírito Santo, mas que só tem o texto. Amém?
Então o diabo não aguenta um dito. A tentação sempre acaba no dito. Continuando a aula, hein? Quando você pregar a palavra, você tem que saber qual é o espírito que está ali e com quem você vai falar. Por exemplo, há muitas pessoas frias. Quando você prega, as pessoas parece que você está pregando assim para 4 paredes. Não tem um glória, não tem um aleluia, não tem um amém. Há muitas pessoas, na verdade, no meio da multidão, céticas. E você precisa começar a sua mensagem nesta hora com um dito. Você entende? Na hora que você vê todo mundo calado, todo mundo cético, todo mundo parece que não crê, parece que ninguém está ouvindo, chegou a hora do dito. Glória a Deus. Você entende? O dito expulsa Satanás. Então começa a profetizar a palavra. Começa a expor a unidade do Espírito Santo de Deus, que une a família, que une os obreiros. Então comece no dito. Glória seja dada ao nome do Senhor. As pessoas vão receber o impacto, porque depois do dito, a destruição do poder das trevas, então haverá um impacto familiar na unidade de Deus. No dito está, não tem nenhum espírito que aguente. O diabo ele é maior em termos de ser um espírito maior que um homem, porque ele é um anjo. E a Bíblia diz que quando Deus fez o homem, no Salmo 8, fez um mortal, um pouco menor do que os anjos. Então Jesus sabia a condição, como homem, de menor do que o próprio Satanás, e porque ele era um anjo caído. Mas Jesus estava cheio do Espírito Santo. Aí, maior o que está conosco, aí ele é menor, o diabo. Quando você está cheio do Espírito Santo, por isso que diz a Bíblia, resistir o diabo na fé, e ele fugirá de vós. É a fé que vence o mundo. A fé é maior. Amém? Então, Satanás sempre estará nessa condição quando alguém não tem o Espírito Santo, de maior que o homem. Jesus conhecia isso, que o inimigo era mais forte em termos de humanidade, de o ser carne, de o ser homem. Jesus foi feito menor que os anjos, porque estava humano. Havia um reconhecimento que o diabo era mais forte no Salmo 18, que diz que o inimigo era mais forte. Nós não podemos subestimar os ardis de Satanás. Ardis é uma arma utilizada. A palavra ardis, no original latim, significa uma arma já usada. Dentro do contexto que estamos falando, quer dizer que o diabo utilizou os seus ardis contra os avós, contra os pais e contra nós. Então, esta arma já foi usada. Por isso que é chamado de ardis. Nós não podemos brincar com esses ardis, porque o diabo está sempre voltando a nos tentar. Opa! Então não brinque com os ardis de Satanás. Porque se você venceu a tentação no deserto, você for para a sinagoga, ele vai estar lá, na vida dos de gravata e de paletó. Então, cuidado com os ardis de Satanás. Não subestime, não brinque com ele. No versículo 20 diz que os olhos da sinagoga estavam fixos nele. Quando Jesus assentou-se, após ler o livro e entregar ao ministro, os olhos de toda a sinagoga estavam fixos nele. Isto é, preso. Onde Jesus desse um passo, os olhos da sinagoga o seguiam. Agora você vai ver como Jesus venceu os da sinagoga. Olha o texto. Os da sinagoga levaram Jesus ao monte. Lembra que Jesus foi levado pelo diabo no pináculo do templo?
no alto do pináculo, esses da sinagoga fizeram a mesma coisa. Levaram ao monte. Então está se repetindo a tentação. Aqui representa o pináculo lá no deserto. Isso aqui é o estudo da Bíblia. É quando você pega um texto e junta uma equação que dá uma mensagem. É assim que nós pregamos a Bíblia, que ensinamos a Bíblia. Então esses da sinagoga não disseram para Jesus: pula daí para baixo, lá do alto do monte. Se fosse o diabo, ele dizia. Mas como não é o diabo, mas os da sinagoga, que tem carne, eles queriam empurrar Jesus. Então, é muito mais cruel uma luta contra um aparentemente na fé, aquele falso irmão. Vocês vão entender como foi que Jesus venceu. Vamos chegar no texto. Veja, enquanto no deserto, lança-te. Você tem livre-arbítrio, mas os da sinagoga você não tem livre-arbítrio. Eles já empurrariam. Quem é pior, Satanás ou um colega do ministério? Satanás só diz assim: te joga aí de cima para baixo. O seu colega não tem meio termo, te empurra. Quando você orar, lembre-se do colega. Às vezes a gente só ora dizendo: nos livra de Satanás, Senhor. E o colega? Aquele que quer nos empurrar. Esse é o falso ministro. Esse é o falso obreiro, falso profeta. Então, Jesus, tentado por Satanás, ele tinha opção. Mas com os da sinagoga não tinha opção. Interessante. Cuidado quando está sendo tentado contra um colega. Isto é, o colega sendo usado pelo diabo. Porque o colega, ele mata logo. Ele é Caim, que matou seu irmão Abel. Como Jesus venceu os da sinagoga? Eita resposta. Desaparecendo. Mas como é que pode, se os da sinagoga estavam com os olhos fixos nele? Para onde Jesus ia? Como é que Jesus desapareceu no meio deles? Esta é a graça do Senhor Jesus Cristo, que nos faz desaparecer no meio daqueles que estão de gravata e de paletó. Versículo 29. E levantando, expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Versículo 30. Ele, porém, passando pelo meio deles. Leia comigo o texto, versículo 30. Nós estamos em Lucas capítulo 4, ok? A leitura bíblica em classe é em Mateus, mas nós estamos pegando o livro de Lucas e explicando Mateus. Amém? Então veja, versículo 30. Ele, Jesus, porém, passando pelo meio deles. Isso não é graça de Deus, não? Passar pelo meio daqueles que estão com os olhos fixos, tentando empurrar. Como é que isso acontece? Veja o início. Os olhos da sinagoga estavam presos nele. Como se diz? Ele não vai sair daqui. Ninguém perca ele. Ele não vai fugir. Então, vamos empurrar ele. Versículo 30. Ele, porém, passando pelo meio deles. Esse é o Deus da graça. É o Deus da compaixão e da misericórdia. Que no meio dos seus inimigos, de gravata e de paletó, que vão querer te empurrar, o Senhor vai te dar uma graça tal, que você vai passar no meio deles. Esta foi a forma de vencer os da sinagoga. Sair do meio deles. Lembra que quando a tentação é contra a carne, fugir. Há muitos versículos que diz: fuja. Fugir da idolatria, fugir do amor ao dinheiro, fugir das obras da carne, porque não tem como lutar
e vencer. José só venceu a mulher de Potifar porque ele fugiu. Amém? Então fuja. Jesus venceu assim, passando no meio deles. Amém? Glória a Deus. Só Ele faz essas coisas. Se a sua pregação está cheia do Espírito Santo e tem um resultado daquilo que você viveu, as pessoas terão grande oportunidade de crer. Tudo que você pregar, e se você não viveu, esta é uma mensagem vazia. Mais uma vez, repetindo, tudo que você pregar, mas não viveu aquilo que pregou, é vazio. A base da mensagem é a tua experiência. Na tentação no deserto, quando ele foi tentado a transformar as pedras em pães, Jesus não fez. Entendeu aí? Porque Jesus fez, ele fez e faz a vontade do Pai. Mas nunca fará e nunca se revelará a Satanás. Mas na sinagoga, quando, diz o texto, lhe foi dado o livro do profeta Isaías, que para eles, o livro do profeta Isaías faz parte da lei, a lei que foi dada em pedra, lá no tempo de Moisés, aonde nós temos os mandamentos. Então nós temos a lei, os salmos e os profetas, tudo no contexto da lei. Então o que é que Jesus estava fazendo ali? Jesus estava se revelando que era o pão vivo que desceu do céu, porque ele disse que essa escritura se cumpriu naquele dia. Glória a Deus. Só ele, se ele quiser, não amando de Satanás, não debaixo da ordem do inimigo, mas ele, quando quiser, pode transformar a lei, que é pedra, no verdadeiro pão. Ele que cumpriu a lei. Jesus é o verdadeiro pão. E ele estava dizendo: eu sou o pão. Eu vim para morar em seus corações. O verdadeiro pão. Jesus disse: não somente do pão físico vive o homem, mas de todo o pão celestial, da palavra de Deus. Não é quando Satanás quiser, mas é quando Jesus quiser, que as pedras vão ser transformadas em pães. Então, na condição da tentação, nós temos, veja, a questão do periquitinho sendo uma grande águia. O filho de José, depois Messias. Você entende isso? Veja que o início, o começo de tudo, filho de José, todos o aclamavam. Mas na tentação, equivalia a adorar Satanás para fazê-lo um Messias falso. Isto é, o máximo do reconhecimento do seu trabalho. Satanás queria fazer dele, pelo milagre feito lá no deserto. Porque o Messias só seria reconhecido se ele fizesse milagre. Por isso João Batista não fez nenhum milagre, para não ser confundido com Jesus. Se Jesus fizesse aquele milagre sobrenatural lá do deserto, da tentação do diabo, esse milagre não contava para o registro de glórias a Deus, mas contaria para aqueles que estão fazendo milagres debaixo das ordens de Satanás para fazer DVD e comércio e venda de DVD. Em outras palavras, se Jesus cedesse à tentação, seria um Messias falso, porque estaria debaixo das ordens de Satanás. Veja que o reconhecimento do Messias seria pelos milagres. Por isso que Israel vai aceitar o anticristo, porque o anticristo vai fazer milagres. E eles vão dizer: é o Messias, porque o Messias só será conhecido pelos milagres.
Se nem João Batista fez milagre no tempo de Jesus, para não confundir qual seria o Messias, você entende isso? E Satanás o tenta no deserto para tentar fazer Jesus Messias falso. Fazer dele um Messias falso. Se Jesus fizesse o milagre, a mando de Satanás, transformar as pedras em pães, isto projetaria a um Messias falso. Isto foi uma tentação terrível. Porque a missão de Jesus era ser o Messias de Israel. Ok? E ele sendo tentado no deserto a fazer o milagre. Veja o que o diabo faz. Assim era tudo que o povo esperava. Tirar o povo do jugo do Império Romano, que estava em Jerusalém. Assim Jesus seria coroado pelo povo e não morreria mais por nós na cruz. Ele era apenas um rei político. Pela tentação, o diabo queria mudar o foco da missão de Jesus, que seria morrer na cruz. O milagre hoje que acontece no Brasil, nas igrejas, a maioria deles, pode ter certeza, é um trampolim para se abrir uma grande igreja. Quando o líder faz milagre, ele estampa a placa da sua igreja com um milagre e tira a prioridade da missão de Jesus, que é a salvação da alma. Milagre é uma consequência. Melhor dizendo, milagre é pelo poder de Deus e pela sua vontade. Satanás sempre quer dar algo em troca. Ele disse para Jesus: te dou, se tu me adorares. Você entende? Aqui entra o sistema do alto pagamento para o pregador e o cantor. Quantos pregadores e cantores estão recebendo altos salários de pagamento para pregar e cantar? Não importa a condição que eles estão vivendo com a família e com a sua mulher ou seu marido. Eles importam é o dinheiro, isto é, 5, 10, 20 ou mais nos seus caixas. Não importa a condição que ele está, se é sem ética, família, eles estão querendo é fama e por qualquer custo eles almejam a glória do mundo. Querem se sentir uma celebridade, uma águia. Mas tudo isso prostrado a Satanás. Se tu prostrares, e eu te darei milagres. Como está a vida moral deles? Nós finalizamos a aula desta forma. Com muito temor a Deus e o cuidado, para não deixar que o diabo nos tente a fim de nos derrubar. Lembre-se, eu te dou algo em troca. Terrível. Lição 10, desenvolvendo uma consciência de santidade. Nós vamos estudar e enviar para vocês em breve. A paz de nosso Senhor e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.